Programa Observadores. Patrocínio. Sinobras, a força de cada um constrói o desenvolvimento de todos. Bom dia, iniciando agora o nosso programa Observadores dessa manhã de domingo, aqui na telinha da TV Correio SBT. Quero agradecer a vocês que sempre nos acompanham aqui, os nossos programas inéditos, como é o de hoje. Quero mandar um abraço aqui muito especial para Kelly Souza, lá do bairro Cidade Nova, não perde um programa nosso. Obrigado, Kelly. Me mandou uma mensagem essa semana sobre o programa da semana passada que a gente recebeu aqui, o médico Arilson. E André Ribeiro Lima, lá da Folha 30, professor. Obrigado, professor, também por sempre nos acompanhar. E a Maria do Socorro, que é frentista do posto onde eu abasteço. É a pessoa que mais dá pitaco no programa, padre. Então ela sempre... Eu paro lá para abastecer, ela já fala alguma coisa do último programa e já dá uma dica. E ela vai gostar de hoje também, porque ela também é católica. Então, Maria do Socorro, para você hoje, a gente trouxe aqui hoje Padre Ademir Gramilic, lá da Catedral, e também a Leilane Souza, que faz parte do SEGME Marabá. E o SEGME é justamente o motivo do nosso bate-papo de hoje, que a gente está comemorando aí pouco mais de 2 décadas, 21 anos do SEGME, o qual vai ser marcado, inclusive, por uma missa na noite de hoje na Catedral. Mas eu começo dando um bom dia e boas-vindas ao Padre Ademir. Bom dia, Patrick. Bom dia, Leilane. Bom dia. Bom dia a todos que estão nessa manhã, nos assistindo aqui. É uma grande alegria poder estar aqui nessa manhã junto com você para falar desse movimento tão importante para a nossa diocese, para a nossa cidade, que é o Vem e Segue-me. Certo. Leilane, obrigado pela presença aqui também. Eu que agradeço. Bom dia a todos, bom dia ao padre. Muita alegria para nós estarmos aqui hoje, para convidar, também e falar um pouco sobre esse movimento que é o Vem e Segue-me aqui na Diocese de Marabá. Que bom. Entendo que o convite da Leilane foi porque ela deve ser uma das mais comunicativas lá da turma, né? Tá aí, Leilane aqui conosco. Obrigado, Leilane, por aceitar o nosso convite, estar aqui também hoje. Padre, eu queria voltar lá um pouco lá atrás, antes da gente falar do hoje, do que a gente vai ter hoje da celebração, mas é óbvio que hoje, olharmos para o movimento ao patamar de 20 anos passados, é lógico que é um sucesso da igreja, que foi um passo importante para a igreja junto ao jovem, ao jovem membro. Mas lá atrás, e eu tenho que perguntar para o senhor, porque eu apenas como católico não vou ter essa visão de dentro, imagino que deva ter tido alguma resistência na igreja, internamente na igreja, quanto a novos formatos de se lidar com o paroquiano. Como é que foi isso lá atrás? Como é que você ouviu essa implementação? E hoje eu vejo que tem tudo a ver com a sua forma também de liderar e de conduzir uma missa. Bom, o SEGME, ele começou de fato aqui na nossa diocese com a minha chegada aqui na diocese. Sim. O SEGME vai fazer 21 anos, eu já fiz 21 anos, Então, quando eu cheguei em 2001, assumindo a paróquia Nossa Senhora de Nazaré, a primeira coisa que eu fiz foi organizar o SCC e o SEGME na nossa paróquia, Que até então já tinha 20 anos o movimento no Brasil, não é isso? Não, Nasceu já tem 43 anos, é isso? Por aí. Nasceu em Brasília, se eu não me engano. Brasília, justamente. Uhum. Ou melhor, o SEGME, de fato, ele não começou totalmente em Brasília, porque tem todo um histórico nisso, É aí que eu quero chegar. Justamente. O SEGME já é um outro ramo, porque no Brasil, o padre Afonso Pastore morava em São Paulo e ele fundou o SCC, o Encontro de Casais com Cristo, hoje espalhado em todas as dioceses do Brasil e até pelo mundo, é visto até pelo Vaticano como um dos movimentos familiares melhores, Então, alguns países do mundo adotam essa dinâmica do SCC. Que é um movimento que nasceu na Igreja Brasileira. Na Igreja do Brasil, no Brasil, católico no Brasil. Quando o padre Afonso, então, fundou o SCC, os próprios casais do SCC começaram a questionar por que não ter um movimento parecido como o SCC. Sim, aí ele funda o EJC, o Encontro de Jovens com Cristo. Ótimo. Que também está espalhado por vários lugares do Brasil. Inclusive, eu fiz o EJC quando eu tinha 15 anos, lá em Colatina, no Espírito Santo. Sim.
E aí quando Ou seja, você já vinha com a experiência de jovem da igreja com esse movimento. E na época eu sei que eu fiz o EJC até mesmo entrando de uma maneira que não podia, porque o EJC é a partir de 16 anos. Como eu já era um jovem muito engajado na comunidade, catequista, liturgia, né, da comunidade, o pessoal deixou eu participar, porque como o pessoal de Vitória estava implantando em Colatina, precisava de um grupo de lideranças da igreja para dar continuidade depois do trabalho, né? E aí, de fato, eu entrei e trabalhei muito tempo no EJC lá da minha cidade. Quando eu fui para o seminário em Brasília, eu, então, passei a conhecer o SEGME. E aí, então, eu passei a conhecer a história do SEGME. Os jovens de Brasília foram a São Paulo para buscar o EJC. E quando trouxeram o EJC para Brasília, o cardeal, na época, pediu que se fizesse um nome que tivesse um nome vocacional. Então surgiu a palavra SEGME. Como eu conhecia toda a metodologia do EJC, passei a conhecer a metodologia do SEGME, e como eu já tinha um envolvimento com a renovação carismática católica, eu peguei aquilo que eu observei que era bom do EJC, aquilo que era bom do SEGME de Brasília e aquilo que era bom da renovação carismática. E trouxe para Marabá um novo estilo de encontro. Tá aí, perfeito. Tá? Então foi a partir daí que surgiu o SEGME que nós temos aqui em Marabá. Que então, tem um formato próprio. Um formato próprio, né? Que podemos dizer assim, eu que modelei esse SEGME que existe aqui em nossa diocese. Certo. A Leilane estava contando aqui nos bastidores que ela não estava lá no primeiro, mas já estava dentro da igreja e já acompanhava pela participação do irmão dela. Como é que foi aquele primeiro momento ali, Leilane? Assim, foi uma coisa muito grande e boa para dentro da igreja, né? Porque antigamente a gente não via a participação de jovens e não havia abertura para os jovens inseridos no trabalho, né, dentro das comunidades, dentro da igreja. Era aquilo muito tradicional, não tinha espaço para nós. Quando o Padre Ademir chegou, veja só, o meu irmão foi encantado e convidado pelo Padre Ademir no banco da praça. Ele estudava na escola Salomé Carvalho, próximo ali à paróquia Nossa Senhora de Nazaré. E o Padre Ademir fez o convite, ele participou do primeiro encontro. E com todo aquele entusiasmo, a gente começou, eu e o irmão de outros segmistas também, começaram aí, né, a participar. Só que existem momentos lá que apenas para segmistas, né? Que nós digamos assim, que é os segredos, né, do SEGME, que só sabe quem participa. E a gente ficava de fora. Aí o Padre Ademir se solidarizou com a gente e criou até o Despertai, né? Que era um encontro para adolescentes, onde nós que não tínhamos idades para fazer o SEGME, participávamos do Despertai. E aí eram sempre nos mesmos dias, então facilitava, né? Estar junto. E quando terminava, nos encontrávamos todos, né? Tanto o Despertai quanto o SEGME num encontro bonito, cheio de oração na igreja, juntos. E daí eu comecei a caminhada com o SEGME, só quando, em 2005, no quarto SEGME, que eu pude participar por conta da idade, né? Que é a partir dos 16 anos, mas também, por já estar engajada, fiz com 15 o encontro. O Despertar deixa ali o gostinho pro SEGME, padre. Mas vamos lá, a gente entrou na questão histórica e acabei a gente não acabou respondendo a pergunta original, que era... Eu imagino que teve alguma resistência. Tudo que é novo, né? Sempre tem uma resistência. Então, quando eu cheguei aqui na Diocese de Marabá, só existia um tipo de trabalho com a juventude, que era a Pastoral da Juventude, a PJ, né? Que tem muita coisa linda dentro da PJ, né? Eu fiz parte da PJ por algum tempo da minha vida, da minha caminhada, né? Só depois, quando eu conheci a renovação carismática, que eu percebi que, no caso, a renovação me complementava mais como cristão, como católico, né? Então, quando eu cheguei aqui, que na minha paróquia, ali na 16, tinha um grupo de jovens na PJ, ali na Folha 12, na Folha 6, né? Mas era um grupinho muito pequeno, e eu via aquela multidão de jovens ao redor do santuário, ao redor, e nas outras paróquias também, percebia que não tinha um trabalho assim de força, né, de aglomerar muitos jovens
Aí bateu, né, aquele tchan, né? Eu vou fazer algo diferente. Né, apoiando a PJ, que já tinha, sempre ia nas reuniões, né, já cheguei a participar de encontros com a PJ, mas a gente sabe que dentro da Igreja Católica, tem muitos movimentos, mas nem todos os movimentos conseguem atingir 100% todas as pessoas. Então, um se identifica com um, outro se identifica com outro, mas não deixam de ser católico, né? Aí, quando nós fizemos o primeiro SEGME, quando aqueles jovens chegaram na igreja, que tinha todos os pais, né, as pessoas, né, que estavam envolvidos no grupo, né, começaram a perceber que alguma coisa diferente começou a acontecer em Marabá. Sim. E aí, lógico, né, teve essas dificuldades, né? O padre Ademir está querendo que todo mundo seja carismático, né, tal, né? Uhum. Mas não é. Tanto é que o SEGME, ele tem uma identidade, um carisma do Espírito Santo, né? Nós podemos dizer que nós tentamos, como segmistas, viver a cultura de Pentecostes, mas nós não somos do movimento carismático, por mais que eu tenha uma identidade Sim. totalmente carismática, do movimento e tal, mas o SEGME não tinha, na época, essa ligação, né? E aí, então, surgiu, assim, essa dificuldade de ambas as partes, tanto da PJ, como da Renovação, como de alguns outros padres que não aceitavam esse tipo de trabalho, né? Mas Dom José Foralusso, sendo um salesiano, né? Tendo a raiz de Dom Bosco, né, no coração, Dom Bosco fundou os salesianos por causa da juventude. Sim. Dom Bosco dava vida pela juventude. Então, o Dom José sempre falava, não tenha medo, continua, você está fazendo um bom trabalho. E aí, quando os outros padres das paróquias de Marabá percebeu que quando acontecia o SEGME, e nós já chegamos a fazer 3 encontros por ano, né? E era encontro, assim, de 200, 250, já chegou a ter um encontro... Nós vamos ver as imagens aqui daqui a pouco. Já chegou a ter um encontro do SEGME com 360 e poucos jovens, né? É muita gente. Que eu acho que foi o maior de todos, Foi né? o quarto SEGME. O quarto SEGME, acho que foi o maior. E aí fazia o quê? Jovens de toda a cidade. Aí quando os padres começaram a perceber que toda a juventude de Marabá estava indo para 16, para o santuário, não, nós queremos o SEGME aqui também. Aí começamos a implantar. Aí implantou na 28, depois na Nossa da Conceição, na São Francisco, lá na São José, né? E na Catedral também implantou. Eu entendo que com isso o senhor está respondendo por que hoje mais não se consegue fazer um com 300 pessoas. Com nessa certeza. Época. Porque hoje antes era centralizado e hoje várias paróquias já têm. Justamente. Então, assim, respondendo a pergunta, lógico, tudo aquilo que é novo traz uma certa dificuldade, né? Sim. O que é isso, né? Até interessante que até algumas igrejas evangélicas, protestantes, né, ficaram assim, mas que coisa é essa dentro da Igreja Católica, né? Quem faz esses encontros somos nós. Agora, né, surge um padre aqui que tá... E por quê? Muitos jovens até de igrejas evangélicas iam fazer o encontro. Tanto é que tem legal. 1 ou 2 igrejas aqui evangélicas de Marabá que faz um encontro hoje bem parecido com o SEGME. Similar. Mudou o nome, mudou algumas palestras, porque coisas que eles não acreditam, né, como Nossa Senhora e tal, mas fazem muito parecido os encontros. Certo. Gente, já foi o primeiro bloco, tem muita coisa para a gente conversar aqui. Vocês estão vendo que o padre Ademir fala de uma forma muito empolgada sobre esse trabalho, que realmente é muito bacana, muito importante. E é só para destacar, antes da gente ir para o intervalo, que Dom José Foralusso, que ele está citando, o nosso, que era o bispo da época, né, bispo diocesano da época, e a gente lembra dele com muito carinho nessa citação aqui dele. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já aqui na TV Correio e SBT. De volta com o programa Observadores dessa manhã de domingo dia 12 de junho, e hoje, às 19h30, é justamente a missa que vai marcar essa comemoração dos 21 anos do SEGME, do Vem SEGME, que é do qual a gente está falando, que é o tema do programa de hoje, com a presença aqui do padre Ademir Gramelic e também da Leilane Souza.
Padre, vocês falaram de uma forma tão empolgada que eu acho que até a turma de casa se empolgou nesse sentido. Mas para a gente ter um pouquinho mais de noção do que vocês estavam falando, eu vou pedir para os meninos jogarem aqui na tela. A gente já tem mais. Aqui já é na... Aí já na catedral, foi o primeiro segmento que eu fiz lá. Vamos passa mais um pouquinho, por favor. É, aqui, isso. Porque aqui começou aqui, né? E como você está falando, é muita gente para se lidar ao mesmo tempo, né? Pelo menos nessa época era, né? E até o Juan está aqui Quero mandar um abraço para o Juan Matheus, está aqui também com a gente nos bastidores. Ele tem dado uma força aí junto aí ao Padre Ademir e dá essa força desde a sua passagem lá pelo santuário, né? Sim, sim. E também é um jovem empreendedor aqui da nossa cidade, então um abraço pro Juan que está nos prestigiando aqui também nos bastidores. Mas enfim, o Juan estava lembrando aqui que você conta 300 e poucas pessoas com quem está participando, mas tem a estrutura em volta, né? Como é que é uma estrutura para lidar com centenas de pessoas assim? Então, é mais ou menos assim, duas pessoas trabalhando para cada jovem. Sim. Então, assim, tem uma multidão de pessoas que ficam por detrás das câmeras, né? Para que aquele encontro aconteça. Então, num dia como esse aqui, envolve quase 1000 pessoas. Mais ou menos. E é interessante que aqui, numa foto como essa, assim, ainda a igreja aqui está vazia. Tem fotos aí, que depois eu acho que vocês vão passar, que você não vê nenhum lugar vago. Sim. Porque fica lotado de tal maneira, tanto aqui como em cima e no lado de fora, né? A gente não tinha ainda aquela estrutura de colocar telão, né, para as pessoas participar da missa no lado de fora. Que não conseguisse entrar dentro do templo. Mas, de fato, assim, a igreja ficava lotada. O santuário, ele cabe aproximadamente 1.200 pessoas, né? Sim. Então, assim, a igreja lotava tanto os bancos sentados, como ficava uma multidão de gente em pé e no lado de fora uma multidão de gente. Eu estava inclusive lembrando aqui agora no intervalo que o primeiro nem foi realizado no santuário, porque vocês ficaram com medo de não ia caber todo mundo. Foi lá no ginásio da antiga Escola Fazendinha. Não. O primeiro encontro foi na Escola Fazendinha. Na Escola Fazendinha. Mas a chegada foi na antiga igrejinha ainda. Sim, isso. Que não tinha nem começado o santuário. Então, foi campal. Foi campal, se eu não me engano, a primeira chegada, né? Sim. Porque não cabia, porque de fato é uma igrejinha pequena. Acho que você lembra daquela igrejinha pequena que o padre Baltazar, né, saudoso. Que o senhor herdou do padre Baltazar. Justamente. Ou seja, ainda para o encontro em si, para as atividades, ainda tiveram que contar com a Escola Fazendinha na época. Sim, na época sim. E a dona Bernadette, né, muito católica, muito amiga da gente, então ela cedeu a escola, assim, com uma generosidade muito grande. Sim. Né? Vou até mandar um abraço para ela, Bernadette Tartaglia. Tá lá em Nova Almeida, no Espírito Santo. Vamos passar mais uma imagem aqui. Essa imagem eu acho maravilhosa, né? Eu acho que essa imagem é Nossa Senhora da Conceição. Isso. Me mandaram aqui, a culpa é minha. É porque o final do segmento é todos iguais. Sim, exato. É uma multidão de gente. Ainda, só não é lá no santuário mais. Exatamente, Aqui é Nossa Senhora da Conceição. Que dá pra gente ter uma noção de como ganhou força também o segme nas demais paróquias. O primeiro segme de todas as paróquias fomos nós que implantamos. Sim. Então, assim, quando tinha o segme em uma paróquia, era a nossa paróquia que implantamos. Inclusive, assim, levando a expertise, para usar um termo que o pessoal usa hoje. Inclusive, uma coisa assim, muito linda que aconteceu. Nós fomos implantar o segme em Itaituba. Sim. E os jovens foram daqui até lá de ônibus. Micro-ônibus. De micro-ônibus. Eu fui antes, preparei toda a equipe, mas aí nos 3 dias eu não pude ir. Sim. Então os jovens foram, né? Então imagine só a missão, né? Como se torna linda, lá, né? Como se torna atravessando a Transamazônica. Então, justamente. Para você ver como esse é um movimento que já se tornou uma coisa tão forte entre a juventude, né? É uma coisa imparável, né? Independente de quem estiver à frente, sempre vai continuar forte, né? Com certeza. Leilane, o que te passa, né? Quando você vê uma imagem como essa aqui, você vê realmente essa participação genuína da juventude? O que me passa é várias famílias e vários corações que foram atingidos pelo segme, né? São 21 anos, como a gente vem falando, já temos segme em quase todas as paróquias da Diocese de Marabá. Exemplo daqui, né? É exemplo de Nossa Senhora da Conceição e estamos em quase todas, né? E
ver a juventude inserida hoje dentro da igreja é muito alegre, é uma coisa grandiosa no nosso coração, né? Para mim, que já tem um certo tempo de caminhada, e ver que a chama, a gente fala assim, a chama, né? Que quem vive o SEGME, né, vivencia um encontro de 3 dias, onde ali tem uma mística, né, do Espírito Santo que nos batiza, e ali a gente vive uma experiência, um encontro com Deus, né, de fato, que muda tudo. A gente fala que um jovem que passa pelo encontro do SEGME, ele nunca mais é o mesmo. Mesmo que ele não permaneça, que ele não persevere, aquela chama vai continuar ali, né? E quando a gente vê essas imagens, quando a gente, por exemplo, eu me lembro bastante de jovens que tiveram vidas mudadas por conta do encontro, né? Jovens que eram dependentes químicos, jovens que viviam na prostituição, e com o encontro do SEGME, né? Da perseverança, e se sentir ali único e amado dentro da igreja, né, faz com que o coração da gente se alegra, né, com tantas mudanças, com tantas coisas que pode proporcionar. Padre, eu gostei muito do que a Leilane falou agora, como essa mensagem, essa chama, né, como ela chama, ela era já muito importante naquela época, e acredito que hoje, passadas 2 décadas, continua muito mais, né, porque os riscos e os perigos que hoje os jovens, né, enfrentam são muito maiores, aí os desafios são muito maiores ainda que naquela época. E acredito que hoje esse tipo de trabalho se tornou ainda mais importante. Só completando um pouco o que a Leilane disse, só assim, um testemunho assim, muito interessante. Sim. Há uns 5 anos atrás, um jovem me adicionou no Facebook. Na época eu nem tinha Instagram ainda. Nem sei se há 5 anos atrás. Mas hoje você está em todas as redes sociais. Mas aí ele me adicionou, aí ele falou assim, padre, só lembra de mim? Eu falei, desculpa, mas não. Porque de fato, né, são tantos jovens pessoas, que passam, né, que a gente acaba, aqueles que perseveram, que caminham conosco mais no dia a dia, a gente vai conhecendo. Mas tem jovens que faz o SEGME, ele fez o SEGME, os 3 dias, participou de 2 ou 3 encontrões que acontecem semanalmente, mas depois acabou indo para outros lugares, assumindo outros propósitos de vida, né? Ele falou assim, padre, eu hoje moro na Nova Zelândia e aqui eu estou ajudando na paróquia. Quero dizer para o senhor que aquilo que eu vivi no SEGME, eu trouxe para a minha vida até hoje. Então, assim, isso me deixa profundamente, né, feliz, saber que uma coisa tão pequena, mas ao mesmo tempo tão grandiosa, que a gente trouxe para a nossa cidade, para a nossa diocese, que deu muitos frutos. Agora, respondendo a sua pergunta, eu vejo assim que eu tento ver o SEGME, Patrick, da seguinte maneira, não é mais um SEGME, mas é o SEGME. Cada encontro que nós fazemos, é lógico, é o mesmo ritual, é as mesmas palestras, é a mesma programação, mas não é mais um SEGME, é o SEGME. Porque as pessoas que estão ali, tanto trabalhando, como as pessoas que estão realizando o encontro, a experiência é única. É sempre diferente. É sempre diferente. Já desde os meus 15 anos que eu participo, tanto de EJC, como de SEGME, como de outros encontros. Cada SEGME que eu participo, que eu trabalho, eu sou um homem de 55 anos, mas não tem um SEGME que eu não choro. Porque assim, você vê a ação de Deus ali, realizando naquele jovem que talvez sente a falta de um abraço de um pai, sente a necessidade de uma família e começa a encontrar dentro da igreja esta família, esta afetividade. E eu percebo assim, o SEGME hoje, ele é uma resposta da conferência que aconteceu em Aparecida, quando o Bento XVI veio em Aparecida. Sim. E que no documento de Aparecida, os bispos da América Latina e o Bento XVI disse assim, faça com que o querigma aconteça, né, em todos os lugares. Papa Francisco tem incentivado muito o querigma, né, o anúncio da Boa Nova, né? E qual é a mudança que eu fiz no SEGME? Coloquei o querigma, aquilo que eu aprendi dentro da renovação carismática. E por isso que eu acredito que o SEGME, unindo toda uma estrutura com o anúncio querigmático, ele faz com que essa flor se desabrocha e ao desabrochar, esse perfume exala por todos os lugares onde
o vento vai levando. Tá aí. Eu vou pedir para os meninos colocarem aquela primeira foto aqui de novo. Porque aí sim já é dessa... Ah, tá aqui até um... Inclusive o padre aqui. Tá boa essa foto, hein? Pode guardar aí para aqui o pessoal. A turma me mandou aqui também. Mas coloca aquela primeira foto, número 1. É da catedral. Que é a da catedral, é. Não, a 2, perdão. Foto número 2. Essa aí, perfeito. Isso. E aqui sim, já lá, hoje Na em catedral. dia, o senhor já à frente da paróquia de São Félix de Valois, né? E também lá na catedral. Aqui a gente já está vendo esse movimento também forte ali no Núcleo Marabá Pioneira, né? Como é que foi essa transição, quando o senhor chegou Então, lá e para implantar esse trabalho lá também? Então, quando eu cheguei lá, eu assumi o lugar do Padre Elson, né? Sim. Uns 2 anos antes, o Padre Elson pediu que nós implantássemos o SEGME lá. Ok. Então ele fez um SEGME, né? Mas pelo fato de não ter tido uma estrutura de acompanhamento, os jovens começaram a se afastar de lá e indo para outras paróquias, né? Procurando onde tinha um encontrão. Então, quando eu cheguei lá, vamos realizar o SEGME. Aí começamos a reunir, porque na catedral tem uma coisa interessante, né? O Padre César, quando passou aqui, Sim. ele implantou na catedral o EJC, o encontro que eu fiz quando eu tinha 15 anos. Sim. Porque ele não queria o SEGME na época, né? Ele não se identificava com o carisma do SEGME, mas se identificava com o EJC. Mas era a mesma coisa, só as mudanças que eu fiz, né, no SEGME, eu peguei um pouco do EJC e um pouco do SEGME. Sim. Aí quando eu cheguei lá, não tinha nem EJC e o SEGME estava bem, sim, desfigurado, né? Aí vamos fazer o primeiro encontro. Fizemos um primeiro encontro, foi aquela empolgação, aquela coisa linda, aí vem a pandemia. Aí, né, vem a pandemia, infelizmente... Tirou as pessoas do dia a dia da igreja. Dia a dia, né? Uhum. E agora estamos... Que é tão necessário para o SEGME, né? Justamente. Agora já estamos organizando aí o nosso próximo SEGME, que se Deus quiser vai ser em setembro, né? Então a gente vai colocar essa força. E especialmente, agora respondendo a sua pergunta, nós vivemos no mundo hoje, especialmente uma evangelização pós-pandemia, onde nós, e não somente a Igreja Católica, eu tenho conversado isso com alguns pastores, amigos, que os jovens se afastaram da igreja, pelo fato da pandemia, sumiram da igreja, né? Então nós estamos tentando trazer a juventude de volta. E um dos motivos dessa missa do dia 12, ao celebrar esses 21 anos de SEGME, é tentar fazer com que todos aqueles jovens que já vivenciaram o SEGME aqui em Marabá possam viver esse momento na catedral, para a gente dizer assim, ó, estamos aqui, vamos continuar, porque a pandemia passou, está passando, né? Que não acabou totalmente ainda, né? Mas a igreja continua, a juventude continua, e eu sempre gosto de utilizar aquela expressão de São João Paulo II, o jovem é o futuro da igreja. Mas eu não discordando dele, eu não acho que é o futuro, mas é o presente. Já é o presente. Olha, eu tô gostando demais do nosso bate-papo aqui. Eu acho que tá bem. Eu nunca, de todas as vezes que eu lhe entrevistei, eu acho que o senhor nunca falou de uma forma tão apaixonada, tão como você está falando hoje aqui desse trabalho, e não é para menos, né? Porque você fez parte dessa construção e dessa vivência durante essas últimas 2 décadas. A gente vai para um rápido intervalo, eu peço que vocês continuem conosco. Esse bate-papo interessante vai continuar aqui com o Padre Ademir, a Leilane, para o 3º bloco, já. Voltamos já. De volta com o programa Observadores dessa manhã de domingo aqui no SBT. Hoje recebendo aqui Padre Ademir Gramilic, lá da Catedral, e também a Leilane Souza, do SEGME, e é esse o nosso tema de hoje. Está falando sobre a comemoração dos 21 anos desse importante trabalho que vai se dar hoje, inclusive com missa, 19h30, mas daqui a pouquinho, no final, eu vou deixar aberto para o padre fazer esse convite diretamente para vocês que estão nos acompanhando. Padre Ademir, eu queria também falar um pouquinho sobre o dia a dia da igreja, né? A gente está voltando aí de um período, né, que as pessoas não podiam estar na rua, não poderiam estar aglomeradas. A igreja sofreu muito com isso, né, com o afastamento dos seus paroquianos. E eu sei que para o senhor, especialmente, porque o senhor gosta desse calor humano, né, com certeza foi sofrido esse período.
Mas eu queria primeiro que o senhor atualizasse como é que está hoje, se já voltamos plenamente com todas as atividades da igreja. O SEGME mesmo, você está dizendo que esse ano já volta com tudo, né, em setembro. É uma das atividades que estava também impactada. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que está. Então, a partir do início desse ano, quando foi liberado, né, Os novos decretos aí. os novos decretos, a igreja também se abriu, né? E começamos a voltar normalmente, né, com as missas, com a catequese, com os encontros, né? Lógico que Dom Vital, nosso bispo, ele pede muito cautela, né? Porque de fato ainda a pandemia não acabou, né? Tem pessoas que ainda estão... Eu queria até aproveitar essa fala, me interrompendo, para destacar, né, da minha visão como jornalista que acompanhei, a diocese em todos os momentos foi colaborativa com as entidades, né, com as autoridades, em momento nenhum forçou a barra no sentido contrário, quando foi para lockdown, quando foi para afastamento, inclusive com um documento, né, emitido pelo bispo, né, no sentido de orientação a todos os membros da diocese de como proceder, quando foi distensionando, foi abrindo as igrejas novamente, primeiro com limitações, né? Um novo documento da igreja, né? Com orientações. Então, a todo momento, a gente percebe que a diocese fez a sua parte em termos de orientação e estímulo também que as pessoas se vacinassem. Então, quero aqui parabenizar, em nome do nosso bispo, a postura da diocese em todo o momento mais crítico da pandemia. Com certeza. O Dom Vital, ele sempre foi muito cauteloso, né? Sim. E ele, desculpa a expressão, mas ele pega no pé mesmo. Sim. Se tem alguém que não vacinou, né? Pedindo que vacine, que até o Papa Francisco vacinou, então ele exige, ele pede, vacina, né? Perfeito. E graças a Deus, estamos aí, né, em nossa diocese, nós tivemos a graça, alguns padres pegaram Covid, eu peguei Covid, né? Mas graças a Deus não aconteceu coisas piores, não tivemos nenhum padre que morreu de Covid, né, tal, nem religiosos, né, mas infelizmente perdemos muitos irmãos, né, por causa do Covid, né. Então hoje estamos abertos, estamos aí com as portas abertas, querendo ver o povo de Deus, né, cada vez mais ativo na comunidade. Né. Deixa eu aproveitar isso para emendar uma outra coisa, né, até porque o Juan também, que ele gosta dessa coisa da comunicação também, que é o fato de que, eu lembro bem que antes da pandemia, muitos religiosos, né, padres, os pastores evangélicos tinham medo da questão de implementar, né, a transmissão das missas, dos cultos, porque tinha essa coisa de, se eu começar a transmitir na internet, o paroquiano, o meu membro não vai mais aparecer aqui, minha ovelha não vai aparecer mais. Eu vejo que o senhor nunca teve esse medo, pelo menos nunca explicitou, nunca vi explicitando, e hoje continua a transmissão também das missas, né? Eu queria que o senhor entender como é que o senhor entendeu esse novo momento, né? Se ele é uma coisa que não tem volta, o senhor acha que ainda tem muita gente com medo ainda dessa coisa de utilizar, de implementar a tecnologia, e como é que é na sua visão? Eu vejo que a igreja como instituição, ela vem após o Vaticano II, né, que é esse concílio maravilhoso, né, que São João 23 pediu à igreja. E uma das grandes novidades do Vaticano II é essa visão de elevar o evangelho a todos os cantos do mundo através dos meios de comunicação. Perfeito. Tanto que no Brasil, né, surgiu a Canção Nova, surgiu a TV Aparecida, surgiu a Século XXI, e está surgindo, né, várias, né? Então, eu sempre acreditei o seguinte: se nós temos possibilidade de chegar até o coração de uma pessoa, através de uma palavra, através de uma meditação, a própria Santa Missa, né? Então, nós temos que não ter medo disso. Dentro da Igreja Católica, eu percebo que um grande receio é a dimensão das pessoas confundir. Eu assisti a missa pela televisão, então eu não preciso ir para a igreja. E isso é um erro, né? Não é o fato de eu assistir a missa pela televisão, especialmente agora que está tudo aberto. Então eu posso ir. Mas tem gente que ainda fala assim, não, eu ainda tenho medo, então vou assistir, né? Essas são pessoas que podem. E são pessoas que, infelizmente, saem de casa, vai para os restaurantes, vai para outros lugares, mas para ir para a igreja,
coloca essa desculpa, né? Ah, não, eu tenho medo de pegar Covid. Então, eu acho assim, a igreja, a gente tem ouvido muito essa frase, uma evangelização pós-pandemia. Então, eu acho que o mundo inteiro, não somente a Igreja Católica, mas todos os padres, até de outras religiões, né, têm percebido isso. Nós temos que levar uma outra maneira de evangelizar, porque a pandemia fez com que nós formamos guetos, né? Grupos fechados dentro de casa, sim, com medo. Então, acho que é uma maneira de nós, né, evangelizar, são os meios de comunicação. Então, quero até aproveitar a sua fala e mandar um abraço para toda a turma da Pascom, né, que tem um trabalho fantástico, cada vez mais investindo, sobre a sua liderança lá na Catedral, isso catapultou ainda mais, né? Investimento em tecnologia, em câmeras, em equipamentos de som, sempre para tornar essa experiência ainda melhor para quem, como o senhor citou, né, só pode acompanhar de casa, mas sem como o senhor também citou, sem deixar de ter a experiência do membro, do paroquiano, que é estar presente na sua paróquia, estar presente na igreja. Padre, mais uma coisa, como é que o senhor vê aí os desafios aí para esse restante de ano, né? Ou seja, a igreja vai se retomando essa plenitude em tudo, né? Para falarmos de diocese também, até o Sírio, acho que esse ano já volta também 100% presencial, né? Não mais aquela adaptação que foi nos últimos 2 anos. Ainda há muitos desafios para a igreja em 2022? Eu acho que a igreja, ela nunca vai parar de ter desafios. Sim. O dia que nós pararmos de ter desafios, nós deixamos de ser igreja. Sim. Né? Por quê? A igreja, ela é uma mestra diante da humanidade. Ela é a voz profética, né? Diante da humanidade, da sociedade. Então, quando a igreja ela assume essa voz profética, ela tanto incomoda como ela agrada, né? Então, estamos aí no ano político, né? Então, a igreja tem o seu papel, na sua importância. Somos ainda 70 e poucos % de católicos, né, no Brasil. Então, a igreja tem essa preocupação. O Sírio vai ser presencial, então já está aí toda uma organização, né, toda uma campanha do Sírio. Então, assim, voltar ao normal, mas não deixar de ter os desafios. Desafios a gente sempre vai ter. Eu falo assim, um desafio, né, meu, pessoalmente, na Catedral, né? Estamos aí... Eu ia citar isso agora, né? A última vez que a gente conversou eu estava gravando ainda online, você participou aqui conosco, isso. Foi quando teve início ali a campanha para a reforma da Catedral, né? Justamente. E que o senhor, até naquele momento, fez questão de frisar que não era uma ideia sua, uma ideia que foi colocada para os paroquianos e todo mundo abraçou essa ideia. Em que pé está hoje essa questão da reforma? Então, o projeto já está finalizado, né? O projeto arquitetônico já finalizou. Que é muito bonito, inclusive. Eu não tenho aqui hoje para mostrar, mas é belíssimo. Lançamos a campanha do metro quadrado. Estamos aí chegando aos 550 colaboradores, mas nós precisamos de 2.000 pessoas. 2.000 pessoas assumindo 24 parcelas de R$80. Então, estamos aí com um quarto da meta. Um quarto. Então, assim, a gente tem que incentivar mais, né? E o que eu percebo, assim, pelo fato desse tempo de pandemia, nós não termos realizado encontros de casais, SEGME, então o que acontece? As pessoas acabam, né, se afastando um pouco daquele convívio, né? Base que do dia a dia da igreja, que seria importantíssima nesse momento para estar ajudando a captar mais, com certeza, né? Voluntários. Porque, lógico, eu sozinho não consigo fazer nada, né? Por mais força, por mais vontade, entusiasmo que a gente tem, mas sozinho eu não consigo, né? Então, assim, ganhamos uma grande ajuda, né, da Sinobras. Ela doou todo o ferro, né, para a Catedral. Foi assim um milagre de Deus mesmo, né? Assim, nossa, eu pulei de alegria. Quero, né? Até aproveitar então mandar um abraço para o Ian Correia e toda a equipe da Sinobras, que é também patrocinador aqui do meu programa. Então, Ian, toda a equipe Sinobras, parabéns por mais esse acréscimo aqui, dando essa força para a obra da igreja. Foi assim muito, muito lindo mesmo, né? Então, assim, estamos aí nessa campanha. Você que está nos assistindo, se você quiser, de fato, ajudar a ter essa belíssima catedral em nossa diocese, em nossa cidade, né? Eu acredito que a velha Marabá merece essa igreja
pelo fato de ter começado tudo ali, né? Por mais que a gente sabe que tem pessoas que é contra, né? Que acha que é um patrimônio histórico, mas a catedral não é um patrimônio histórico. A igreja de São Félix de Valois é um patrimônio histórico, né? A catedral não, a catedral tem 40 e poucos anos, né? Então, assim, precisa de uma reforma, tem muitas dificuldades no prédio estrutural, né? Tanto com vazamento, como muitas coisas, né? Eu encontrei, assim, uma igreja que precisa de uma reforma. E eu não vou ficar parado aí, mas, daqui a um tempo, talvez eu saia da catedral para um outro padre vir e ter os mesmos problemas, né? Alguém tem que encarar. Alguém tem que encarar. E eu não tenho medo de desafios, né? Sim. Então, assim, a campanha está lançada, estamos aí, pessoas colaborando já e... Relembre é o isso. orçamento, né? A reforma está orçada em quanto? Olha, a gente não fez uma totalização, mas aproximadamente uns 4 milhões de reais, né, para a reforma acontecer. Se nós conseguíssemos, por exemplo, 2.000 pessoas durante 2 anos, pagando 24 parcelas de R$80, daria quase 4 milhões de reais. Então, daria para a gente começar quase na finalização da catedral, né? Isso aí, perfeito. É isso. Padre, estamos nos encaminhando para o final. Eu quero que você deixe aquele convite para a turma de casa para participar hoje à noite da missa. Eu só gostaria de terminar dizendo assim, o SEGME é uma bênção de Deus. E essa bênção de Deus trouxe muitos frutos da nossa diocese. Perfeito. Entre esses frutos, 6 padres. 6 padres hoje são padres porque participou do SEGME, né? Então, hoje nós temos frutos desse movimento. Sim. Temos a própria Leilane, né, que é uma jovem que está fazendo caminho numa comunidade, a Obra de Maria. Sou consagrada. Já é consagrada. Já, 2 anos de né, consagrada. já. da obra. Então, assim como ela, outros jovens, né, estão em seminário, estão em congregações de religiosas. Então, assim, muitos frutos. E, especialmente, jovens que se conheceram no SEGME, casaram e hoje têm uma família linda. Né? Uhum. E Uma serve família na cristã igreja, né? e serve na igreja, na caminhada da igreja. Né? Então, assim, você que é segmista, que está participando conosco desse nosso programa Observadores, que eu agradeço ao Patrick por sempre nos receber muito bem aqui, né? Você que é segmista, que participou de qualquer SEGME, de todas as paróquias aqui da nossa cidade de Marabá, domingo, 19h30 na Catedral, venha festejar conosco os nossos 21 anos de SEGME aqui em Marabá. Tá aí, ótimo. Inclusive, até, não sei se o senhor conhece o Wendel, filho do Wendel, lá da Marabá Pioneira. Ele está fazendo seminário, Então, não sei se foi. sim. Tá na conta aí dos 4 que você está falando? Não, o Wendel já é o 7º, 8º. Exato. O Wendel. Então, um abraço para o Wendel, que eu fiquei sabendo esses dias que está fazendo seminário. E fiquei muito feliz quando a família dele me contou sobre isso. E entendo que também foi fruto do SEGME. Gente, quero agradecer a vocês que nos acompanharam aqui hoje, Padre Ademir por mais essa visita, Leilane Souza também, desejar todo sucesso à turma do SEGME, um trabalho importantíssimo para a nossa igreja e que ao longo dos anos aí, como mostrou aqui o padre de uma forma muito empolgada, né, só tem produzido bons frutos e fortalecido a Igreja Católica em Marabá. Quero agradecer também o Juan, novamente, está aqui conosco nos bastidores, a toda a nossa equipe técnica e dizer que domingo que vem a gente tem encontro marcado novamente aqui às 9 da manhã na telinha da TV Correio SBT. Um ótimo domingo a todos, até semana que vem. Programa Observadores. Patrocínio. Sinobras, a força de cada um constrói o desenvolvimento de todos.